Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, fazendo um esforço lazarento para esse vídeo aqui ficar com menos de 1 hora de duração, mas vai valer a pena, vocês vão curtir. Aliás, já curte agora, Nem espera para ver, porque certeza que vai vir bom, tá bom? Então, curte aí o vídeo. Assim você não esquece de curtir depois, porque cada curtida importa muito. Se o YouTube não fica sabendo que os vídeos deste canal são legais, ele não vai indicar para ninguém. E como é que o YouTube fica sabendo? Através dos seus comentários e através das suas curtidas. Dito isso, estou aqui com o site da BH aberto, a B&H dos Estados Unidos, por nenhum motivo especial, não é um publi deles, infelizmente, gostaria que fosse, mas é porque eles têm o melhor sistema de filtros para você chegar a uma resposta. O que eu quero dizer com isso? O vídeo tem como título uma pergunta: qual é a minha nova full frame? Como eu escolhi a minha nova full frame? E que eu ia fazer isso na frente de vocês, né? Essa escolha na frente de vocês. Como? Assim, tendo um site de uma loja que tem todos os equipamentos possíveis e imagináveis e que tem um sistema de filtragens que permite que eu faça as escolhas e as explique para vocês. Vamos lá, gente, não é segredo para ninguém que eu prefiro sistema full frame de captura de imagens do que o APS-C. Já disse 1 trilhão de vezes aqui no canal que é perfeitamente possível trabalhar com o APS-C, é perfeitamente possível obter excelentes imagens, e nesse momento eu estou sendo gravado por uma câmera APS-C, que é a Canon EOS R7, que eu tenho, está aqui gravando e gravou os últimos sei lá quantos vídeos aqui deste canal. Mas não é segredo para ninguém que eu tenho uma preferência pelo resultado fotográfico gerado por uma full frame. E já fiz vídeos aqui onde eu comparei o máximo de nitidez possível obtido com a R7 contra a EOS R. Também já fiz aqui da EOS R7 contra a Nikon D750, que tem menos megapixels que a R7, mas acabou tendo resultado de nitidez um pouco melhor. Então não é segredo para ninguém que existem algumas vantagens técnicas em ruído de imagem, em qualidade de sinal versus a quantidade de ruído que a câmera gera, então a qualidade de cor, a qualidade de alcance dinâmico, entre outros aspectos que favorecem um sensor full frame. E aí, já tem um tempinho que eu estou com a D750 e eu estou planejando a minha próxima full frame. A D750 funciona muito bem, mas ela tem algumas carências que eu gostaria de corrigir. Primeiro de tudo, ela não é uma excelente câmera para vídeo, por isso eu sou obrigado a manter a R7 e a D750 paralelamente, e se eu for fazer uma viagem em que eu quero gravar algum conteúdo aqui para o canal, eu acabo tendo que levar 2 câmeras, pelo menos 2 lentes, a carga dobrada, e eu gostaria de, em algumas situações, ter um equipamento só que resolvesse tudo. Então, um dos objetivos que eu tenho é um equipamento só que resolva tudo, que atenda a todas as minhas necessidades. Mesmo que eu continue com a R7 gravando aqui para o canal, aí com o tempo eu posso vender a D750, porque ela já tem uns bons anos de uso, mas a busca por uma nova full frame é algo que eu pensei, isso dá um vídeo interessante para o canal, porque eu vou poder explicar o meu método de escolha. E aí você vai poder adaptar isso para que seja o seu método de escolha. Então, vamos começar de cara entendendo que o fundamental dessa história é você saber as suas necessidades. Não só para full frame, tá? Pode ser médio formato, pode ser APS-C, pode ser na compra de um smartphone, pode ser na compra de qualquer coisa na sua vida. Saber identificar as necessidades é a prioridade para começar uma busca, para saber o que você está buscando, o que você está querendo. Então, vamos dar uma olhada. Você já curtiu o vídeo? Já deixou curtir aí? Se é inscrito ou inscrita nesse canal? Não é? Se inscreve. Tem uma parcela de gente que vê os vídeos aqui e não se inscreveu. Se inscreve, é de graça, e assim você recebe lá as notificações quando aparece vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, primeira coisa que eu vou usar aqui na filtragem da B&H, fala BH, né? Bem mais fácil. Parece que é uma loja de Belo Horizonte. Entre as categorias de câmeras, eu já estou na seção de câmeras deles, eles têm várias seções, e eu estou aqui com a seção de lentes aberta, porque a gente vai conversar sobre isso também neste vídeo.
Entre mirrorless, DSLR, point and shoot, que são as compactas, e médio formato, eu vou olhar nas mirrorless, porque onde tem câmeras híbridas de foto e vídeo mais eficientes é nas mirrorless. Então as DSLR sempre serão mais fotográficas do que de vídeo. As médio formato hoje no mercado também são mais fotográficas do que vídeo. As point and shoot não têm todos os recursos que eu possa precisar, portanto sobram as mirrorless. Vamos a elas. Porque eu disse que eu quero uma câmera que resolva tudo. Então assim, necessidade 1, resolve tudo que eu preciso. Necessidade 2, que seja uma full frame para ter o nível de qualidade um pouco acima daquilo que o APS-C oferece, sem perder de muito para o médio formato, porque eu também já fiz vídeo aqui no canal comparando full frame com médio formato e mostrando que em variadas situações o full frame pode ficar muito perto. Então eu tenho essas necessidades, uma câmera que seja competente em iguais volumes para foto e para vídeo. Eu não gostaria de uma câmera que custasse o meu rim. Eu também não quero uma câmera que seja muito grande e pesada, porque eu vou fazer muito mais trabalho externo. Eu quero levar isso para caminhadas em paisagens, caminhadas urbanas e poder gravar material em campo, que é uma promessa antiga aqui do canal, porque a gente grava muito internamente. Hoje, inclusive, eu estou aqui no escritório e não na sala, mas eu quero poder gravar mais externamente. Então, esse conjunto de necessidades precisa ser atendido. Eu não vou, em primeiro momento, colocar aqui a marca de câmera, porque eu quero que as especificações comandem o jogo, assim como não vou colocar modelo de câmera. Agora, entre corpo de câmera e kits, eu vou deixar aqui só corpo, mas para filtrar os resultados de uma forma qualitativamente melhor. Tamanho de sensor, o sensor size, vamos colocar aqui full frame. Olha, eu vou ter 49 opções para olhar. Pouca coisa, né? É melhor a gente filtrar isso um pouco melhor. Ó, já está aqui em cima, ó, tem Z8, R6 Mark II, câmeras excelentes, hein? As sugestões já vão ficando muito boas. Ninguém tem dúvida que essas câmeras são excelentes, né? Então, vamos continuar aqui. Eu não me interesso muito por esse Customer Rating, ou seja, a nota que consumidores dão, porque eles têm as necessidades dele, eu tenho as minhas. Então, se de repente alguém adorou ou detestou uma câmera em virtude das próprias necessidades, não quer dizer que isso funcione para mim. Assim como a conclusão que eu chegar no vídeo de hoje, talvez não se aplique a você. Você entenda o método para poder saber as suas necessidades e assim fazer as buscas para você. Mas a conclusão que eu chegar hoje, muito provavelmente não é a conclusão que você chegaria, porque nós somos seres humanos diferentes. Preço é um fator, mas eu vou deixar ele depois, assim como a resolução em imagem fotográfica, porque todas as full frames hoje, ó, da R6 para frente, a R6 tem 20 megapixels e a full frame com menos megapixels tem a Sony A7S com 12, mas que é uma câmera mais orientada para vídeo. Então não é tão híbrida assim, ela é mais para vídeo que para foto. Então eu vou, em princípio, não vou fazer seleções em resolução de vídeo e foto, porque a maioria tem resolução de foto suficiente para o meu trabalho e a maioria grava vídeos em 4K, que é o que já atende a minha necessidade. Vamos ver aqui o features, coisas que eles colocam aqui. Então, por exemplo, dual card slots, duplo slot de cartão, dupla entrada de cartão, isso me interessa. Isso me interessa, porque ter backup em tempo real do que é fotografado, do que é gravado, é uma excelente opção de segurança de dados. Então eu vou clicar aqui que eu quero câmeras com 2 slots de cartão. Isso já vai tirar um monte de modelos. Canon RP, uma Canon R8, câmeras com 1 slot de cartão, por exemplo. A Z6 da Nikon, Z7, se eu não me engano, elas são 1 slot de cartão. Então essas câmeras vão cair fora já de cara. Outra coisa que eu vou olhar aqui, ó, o Display Type. Display Type interessa para mim algo que a R7 tem e que está aqui funcionando agora, que é o articular para frente do monitor. Então o monitor totalmente articulado. Eu preciso disso, você pode não precisar, você pode até não gostar, mas eu preciso, tá no meu dia a dia de trabalho a necessidade de usar esse recurso. Então, por quê? Eu posso plugar um monitor... Estou quase derrubando meu teclado aqui. Eu posso plugar um monitor externo na câmera? Posso, mas se eu quero viajar leve, carregar monitor e cabo é um problema. Uma coisa é ir para um trabalho num cliente, onde eu vou levar as malas de equipamento e tudo bem carregar um monitor a mais para um dia de trabalho.
Mas para externas, em praias, paisagens e tudo mais, eu não quero ter que carregar um monitor para pôr ele em cima da câmera virado para mim. E aí se eu ponho ele em cima da câmera, eu perco espaço para deixar um microfone ligado em cima da câmera. Ou eu começo a ter que ter aquelas gaiolas de câmera onde eu possa pôr o monitor e o microfone. E aí se perde toda a ideia de fazer um kit mais compacto. Então vejam que o processo de análise ele vai com o dado que está aqui e com o dado que está na minha cabeça pensando o tempo inteiro. Então fully articulating, ou totalmente articulado. Pô, sobraram aí 14 câmeras para eu olhar. Isso já é um universo bem mais restrito. Vamos dar uma olhada na lista que veio. E temos R6 Mark II, R5, são câmeras excelentes, tem review aqui no canal delas. Nikon ZF, câmera excelente, muito interessante, que eu quero trazer review aqui para o canal. R5C da Canon, que é uma câmera híbrida, mas com um pouquinho mais de ênfase em vídeo, então eu não levaria em conta a R5C. Sony A7R5, tremenda câmera, tem o review da A7R4 aqui no canal. Lumix S5 2X, excelente câmera da Panasonic. Sony A7 IV, ó, só tremenda câmera, hein? Mas tem umas tremenda câmera aqui, R3 e Sony A9 III. Não tenho essa grana. E se tivesse essa grana, eu ia preferir não gastar tudo isso num corpo de câmera e equilibrar com lente, acessórios, ou simplesmente deixar o dinheiro no banco, rendendo num investimento qualquer, porque eu não acho que eu precise gastar uma fortuna para ter um equipamento decente. Então, se eu olhar o preço aí da R3, fora de cogitação, da Sony A9 III, fora de cogitação para mim. Então, essas câmeras acima de $3.000, eu acho que eu posso ignorá-las completamente. A R6 já está como descontinuada aqui, já não tem para vender na BH, já acabou o estoque, Lumix S1H e acabou a lista. Vamos colocar aqui um limite de preço para filtrar um pouquinho mais essa lista. Vamos colocar $3.000 como limite. E isso já fez reduzir para R6 Mark II, ZF da Nikon, S5 2X da Panasonic, A7 IV da Sony, S5 II da Panasonic, S5 da Panasonic, que eu não vou levar em conta nesse comparativo, porque eu sei que destas câmeras ela é com pior sistema de autofoco, que muito me interessa, portanto vou ignorar a S5 e a R6 está fora de linha. A nossa lista está ficando pequena e eu só decidi o quê? Que eu queria uma full frame, que eu queria com monitor articulado, que eu queria com 2 slots de cartão. A coisa ficou bem enxuta aqui. E agora eu vou mexer numa questão aqui que é a resolução e tamanho do LCD da tela atrás da câmera, não do EVF, mas da tela. Quem assistiu o meu review da Ricoh GR3 viu que eu mencionei lá a questão da resolução do LCD como um diferencial para que eu use menos óculos. Então, se uma tela de melhor qualidade já se mostrou nos meus testes no meu dia a dia, que em várias situações eu não preciso usar óculos, como eu estou usando agora aqui, para ler a tela e tudo mais, mas para um conforto, a tela do jeito que está, eu consigo ler, mas fica mais confortável de óculos. Então, assim, uma tela LCD de melhor resolução faz com que eu tenha que sacar isso aqui do meu bolso menos vezes. E é um incômodo que eu tenha que usar óculos enquanto fotografo, porque no EVF eu vou regular a dioptria e não preciso de óculos. Então eu vou tirar para usar o EVF. E aí eu olho para o LCD da câmera e ele pode não estar com a clareza ideal. Toca pegar o óculos. Isso é incômodo, é chato. Eu não quero ter que ficar fazendo isso. Então eu quero um LCD que, tendo altíssima qualidade, reduza o número de vezes em que isto vai acontecer. Não vai zerar, mas que reduza o número de vezes que vai acontecer. Isso é uma questão minha, pessoal, particular. Por isso que eu falei, o meu método de escolha pode não ajudar todo mundo. E a gente olha aqui que existe monitor de 3.2 polegadas com 2.100.000 pontos, 3 polegadas com 1.800.000 pontos, 3 polegadas com 1.600.000 pontos, e 3 polegadas com só 1 milhãozinho de pontos. 1 milhãozinho de pontos é a mesma resolução lá do monitorzinho da Ricoh GR3 que eu testei e não gostei. Então isso aqui já está fora. E olha, 1.600.000 pontos eu nem sei se eu quero, mas vou selecionar esses 3 mais fortes
e isso enxugou o meu resultado para Canon EOS R6 Mark II, Nikon ZF, as Panasonic Lumix S5, S5X, e é isso aí. A R6 está fora de linha e a S5 da Panasonic está vendendo fim de estoque, porque já saiu a S5 II. Então, eu só tenho 4 modelos para escolher aqui. Sendo que da Panasonic, 2 deles são o mesmo. A S5 IIX e a S5 II são muito parecidas. Muda codecs de vídeo na S5 IIX. Eu, na verdade, não tenho a necessidade do que ela tenha mais. Então, eu só tenho aqui S5 II, ZF e EOS R6 Mark II. Minha próxima full frame tem que ser uma dessas 3. Reparem que a busca levou a 3 câmeras de 24 megapixels. E 24 megapixels é mais do que suficiente para o que eu preciso. Mas aí eu tenho que ler das câmeras, e eu já fiz esse trabalho. Agora eu estou fazendo essa escolha na frente de vocês, sem ter certeza do resultado que vai chegar. Mas na verdade, como eu já conhecia boa parte das câmeras e sei o que eu preciso, eu imaginei qual seria o resultado final. Então, ao cortar por preço, some alguns modelos. Ao cortar um cartão de memória só, some alguns modelos. Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer aqui. Eu selecionei essas 3 e vou colocar aqui a comparação destes 3 itens. A mais cara é a R6 Mark II, a do meio é a Nikon ZF, a menos cara é a Lumix S5 II. De cara, eu conheço um pouco da Lumix, eu conheço um tanto mais da ZF, e eu conheço muito bem a R6 Mark II, que tem review aqui no canal. Então eu sei do que essa câmera é capaz e eu gosto muito dessa câmera. Mas ela é a mais cara das 3, o que é um ponto contra. O que mais que a gente pode ver aqui? Como a questão visual é um aspecto importante para mim, a qualidade do EVF, do visor eletrônico, é muito importante, assim como a qualidade do LCD. Vamos dar uma olhadinha nos dados de LCD e EVF dessas duas câmeras, para ver se isso ajuda a escolher uma delas. E aí a gente vai descobrir que aquela com 1.600.000 pontos no LCD é a R6 Mark II. Ela é a mais cara e ela tem um LCD um pouco inferior às outras. E com 2.100.000 pontos, portanto, melhor LCD com 3.2 polegadas de tamanho, é a Nikon ZF. Então a melhor tela aqui é a da ZF, a menos ideal é a da Canon, e a intermediária a da Panasonic. A Canon tendo a tela que é a menos ideal com o preço maior, está perdendo um pouquinho nessa corrida aqui. Na reta final, a Canon está perdendo um pouquinho de fôlego. E aí, vamos dar uma olhada no EVF. Todas elas têm um EVF de 3.690.000 ou 680.000 pontos. Provavelmente é o mesmo EVF que deve ser fabricado pela Sony e vendido para todo mundo, porque o maior fabricante disso no mundo é a Sony. Como eles têm a mesma resolução, eu creio que seja a mesma coisa. Aí varia a tela, a lente que se usa na frente do EVF, como cada fabricante calibra a cor e tudo mais. Vocês repararam que a Sony caiu da lista, né? A Sony caiu da lista porque eu tinha modelos mais caros, ou porque o monitor não articula para frente nos modelos que chegam num certo patamar, ou porque a Sony tem um mau costume de, em certas câmeras, colocar telas LCD muito mais baratas. Então, se a gente pegar a Sony A7C, a Sony A7C II, elas têm LCDs e EVFs de qualidade inferior à concorrência pelo preço. Então, o que a gente está vendo aqui de tela e EVF que tem nessas 3 câmeras, você não tem esse recurso com a mesma qualidade em todos os modelos da linha da Sony, ou não nessa faixa de preço. Então, assim, nesse momento, eu tenho a dúvida entre estas 3 câmeras. E aí tem os seguintes critérios que eu posso usar. Preço maior e tela não ideal cortariam a Canon EOS R6 Mark II da lista. Eu também posso olhar tamanho, peso, essas coisas, e eu sei que elas são meio parecidas. Se pegar só corpo, né, sem bateria, a gente está falando sempre em torno de 600 gramas, ó, 588 na Canon, 630 na Nikon e 658 na Panasonic. A Panasonic é a mais pesadinha, a Nikon é do meio, a Canon um pouco mais leve. Elas estão próximas, uma pequena vantagem para a Canon, mas é pequena essa vantagem. E aí, o que eu digo para vocês?
qualquer fotógrafo profissional desse planeta estará bem resolvido com qualquer uma dessas 3 câmeras? Eu tenho absoluta certeza que sim. Então, se eu comprar qualquer uma dessas 3, eu estou bem? Eu estou bem, estou tranquilo, excelente equipamento, não há o que falar. Agora, eu posso colocar fatores extra aqui na conta. Um fator extra é um negócio chamado Pixel Shift. Pixel Shift é o quê? A câmera usa o IBIS dela para deslocar o sensor para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para fazer uma espécie de panorâmica com várias fotos. O Pixel Shift existe na ZF e existe na Lumix, que faz com que elas sejam capazes de colocar num sensor de 24 megapixels uma fotografia de 96 megapixels, quase 100 megapixels, que já é uma resolução de médio formato. Enquanto que a R6 não tem esse recurso. Eu falo, poxa, mais um pontinho aí que a R6 está perdendo fôlego atrás da concorrência. E é algo que eu posso levar em conta. Outra coisa que eu posso levar em conta são as lentes, que eu falei para vocês que eu deixei separado aqui. Vamos lá, lentes de mirrorless, marca. Deixa eu olhar todas as marcas aqui e eu vou separar Canon, porque me interessa, está na lista. Leica, por que Leica? Porque a Panasonic é do L-mount, o L-mount, então as lentes Leica funcionam nela. Nikon, Panasonic e a Sigma, porque a Sigma tem um monte de lentes no L-mount. E eu vou colocar o que? A Tamron é uma boa fabricante de lentes, eu vou colocar a Tamron aqui na lista, porque tem também Tamron aí para Nikon. E vejam, a Canon é a única que ainda não abriu o encaixe de lentes, né? A gente sabe o que vai dar essa história, tá? Vou fechar aqui por 1 minuto, fechar aqui o campo de marca e colocar aqui como formato de cobertura full frame, porque é isso que a gente está procurando. Entre lentes zooms e lentes fixas, deixa eu esclarecer um ponto aqui que eu vou pôr lente zoom, porque eu estou procurando uma lente que resolva todos os meus problemas junto com a câmera. E aí, para todos os meus problemas, significa fotografia de arquitetura, fotografia de paisagens, fotografia de ambientes variados externos e internos e a gravação de vídeos. Idealmente, uma zoom grande angular resolve esses problemas, porque eu tenho suficiente para paisagem, suficiente para arquitetura e suficiente para gravação de vídeos. Então essas zooms tipo 16 a 35, 15 a 35, 14 a 30 milímetros é o que eu estou buscando para formar um kit de uma câmera, uma lente que resolva a maior parte dos meus problemas. Então eu vou colocar aqui lente zoom. Todas essas marcas têm lentes fixas de alta qualidade, super luminosas, de grande abertura. Então no momento não é isso que eu estou olhando. Tipo da lente, então zoom grande angular. E aí a gente vai voltar nas marcas para olhar que a Canon só tem 4 lentes atendendo o critério. A Leica tem 2, Panasonic também tem 4, que nem a Canon. A Sigma tem 4 e elas funcionam na Panasonic. A Sony tem 12, mas eu não estou olhando Sony aqui. Então Tamron tem 5, Tokina 1. Então deixa eu filtrar Canon, Leica, Nikon, Panasonic e Sigma. E não deixar a Sony, porque a Sony já foi cortada no corpo da câmera. E vamos aplicar esta seleção e o número de lentes vai caindo. Vamos colocar os encaixes, que são só Canon RF, L-mount e Nikon Z. Bom, o que eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhada de mais barato para mais caro e ver quem tem opções que eu possa levar em conta. Nikon 2450, 2450 não atende minhas necessidades de fotografia de arquitetura, tem que ser mais aberto do que 24mm. 2450, 15 a 30 da Canon é uma lente baratinha, a qualidade é boa, mas não é tudo o que eu estou esperando para fazer fotografia da mais alta qualidade. Essa lente é muito boa para começar em fotografia de arquitetura, essa lente é muito boa para começar em fotografia de paisagens, mas ela não é ideal para todas as situações e muito escura para situações de pouca luz, com esse diafragma 6.3. Panasonic tem uma 14 a 28 aqui, que é 4 a 5.6, que faço as mesmas observações que fiz para Canon, mas já é 14mm, o que é mais legal. 14 a 28 aqui, 16 a 28 da Sigma, que encaixa no L-mount, interessante. Mas assim, se eu pensar em fotografia de arquitetura, 14 é o comprimento mais usado em fotografia de arquitetura. Na fotografia de paisagem, 16, 18, 20, bastante. Mas 14 vai muito em fotografia de arquitetura. E aí, a Nikon tem uma lente excelente, que é a Z 14-30mm f4. Depois a gente tem aqui 17, 16, 16,
14 da Canon. Essa 14-35 é uma tremenda de uma lente. 14-30 da Nikon. Se a Canon estava perdendo na câmera, ela ganha um pouco aqui na lente, porque essa 14-35 é excelente, mas a 14-30 da Nikon encara. E a gente não tem algo tão parecido com isso no L-mount para Panasonic. Tem a 14-24, mas 14-30 é mais legal para mim e 14-35 é mais legal para mim do que 14-24. Mesmo que eu saiba que essa lente Leica é melhor, tá? Não tenho dúvida disso. Mas também ela custa $2.500. Assim como a Nikon tem 14-24 de $2.500. Lentes incríveis. Mas se eu não quis gastar tanto no corpo da câmera, talvez eu não queira gastar tanto na lente. E aí, esta Canon, esta aqui, 15, não, a 14-35, cadê? Tá aqui. A 14-35 f4L de $1.300 e a Nikon Z 14-30 f4S aí de $1.350 estão muito bem na jogada. A Nikon é uns $50 mais caro que a Canon, mas a câmera Canon é uns bons dólares mais caro que a Nikon. Então, no fim das contas, a Nikon está levando uma vantagem. Ter o Pixel Shift é importante, ter o LCD melhor é importante para mim. E tem um fato que eu falei assim, todas essas marcas têm lentes fixas. Eu não posso ignorar que hoje eu sou um proprietário de algumas incríveis lentes Nikkor. Esta 20mm de abertura 1.8, por exemplo. Por isso que eu posso comprar uma zoom de abertura f4. Porque eu vou fazer astrofotografia um dia desses, eu posso pegar essa 20 ou a 28 que está aqui, que também é 1.8. Então, 20 e 28 1.8 eu tenho. Se eu precisar de uma lente fixa da mais alta qualidade da Nikon, eu tenho. Ponho o adaptador lá FTZ e uso ela normalmente. Assim, se eu olhar mais para a parte de vídeo, a Panasonic ganha. A Panasonic tem o Open Gate, que me permitiria fazer filmagens verticais e horizontais dentro de uma mesma gravação. Isso é uma tremenda de uma facilitação. Ela tem o Pixel Shift, e ela é uma câmera um pouquinho maior, um pouquinho mais pesada, e que vai me dar um pouco mais de trabalho para achar a lente perfeita para mim. E eu teria que comprar uma lente fixa de abertura 1.8, que eles têm também, mas acrescenta nos meus gastos. Então assim, se eu olhar hoje, eu vou deixar essa pergunta para você. Você me responde aí nos comentários, por favor. Me ajude com a sua opinião, porque eu não vou comprar agora. Eu estou com essa loja aberta, mas não vai entregar aqui no Brasil. Isso custaria muito caro. Então eu tenho que fazer cotações com lojas que eu conheço aqui no Brasil, com parceiros comerciais que tem aqui no Brasil, para ver como é que fica. Então não vou fazer nenhuma compra agora, nem esse mês, nem mês que vem. Ainda tem um tempinho. Se bobear, isso é só para o ano que vem. Então muita coisa ainda pode mudar. Mas eu quero saber a sua opinião o seguinte. Se eu comprar a Nikon ZF, eu estou deixando a Canon de fora aqui. Por quê? Porque ela é mais cara, tem a tela pior e não tem o Pixel Shift para gerar arquivos com maior resolução do que os 24 megapixels. Que não dá para usar toda hora, mas em fotografia de produtos, que é algo que eu faço, e fotografia de arquitetura, que é algo que eu faço, isso vai ser importante. Vai ser um recurso a mais. Então, eu não preciso comprar uma R5 que tem 45 megapixels, uma Z8 que tem 45 megapixels, porque na hora que eu preciso de mais resolução, a ZF e a Panasonic têm o recurso do Pixel Shift, que a Canon não tem. Assim, vou tirar ela, deixar fora aqui, e vocês aí vão me ajudar entre essas duas nos comentários. E se alguém achar que eu estou completamente errado e que eu deveria comprar a Canon, coloca aí nos comentários. Então, Nikon ZF ganha da Panasonic Lumix em opções de lentes, ganha no design incrível dessa câmera, ganha no LCD de melhor qualidade, sendo um pouco menor e um pouco mais leve. Panasonic Lumix S5 II ganha em modos de vídeo mais completos e também codecs de vídeo, gravação OpenGate, enfim, tudo que é sobre vídeo na Panasonic é um tantinho melhor. E eu posso dizer que o autofoco da Nikon é melhor também, tá? Mas aí eu tenho poucos testes da Panasonic para colocar, mas a ZF tem um módulo de focalização ali no mesmo nível da Z8, é um outro patamar de produto. Então eu tendo a dizer que a ZF ganha na fotografia e que a Panasonic ganha no vídeo. E aí eu fico com essa dúvida. Mais usuários no Brasil de Nikon do que de Panasonic.
nenhum suporte a nenhuma das duas no momento em que eu gravo esse vídeo. Assistência técnica oficial dessas duas marcas não tem. Isso conta ponto para Canon, hein? E aí, você aí faria o que no meu lugar? Qual dessas? E qual o seu processo de seleção de câmera? O que você leva em conta? Porque a gente não pode falar assim, eu vou comprar a mais barata. Porque, às vezes, quando a gente junta bateria, lente, não sei o que, o mais barato não é tão barato. Ou quando a gente junta uma assistência técnica, sabe? Então, eu já cortei por preço aqui e eu sei que todo mundo pode buscar o equipamento mais barato que ofereça um conjunto maior de qualidades. Mas não necessariamente o item mais barato que um fabricante oferece. Então a Canon tem a R100, que é baratinha, mas não vira monitor para cá, não tem todos os recursos que eu busco, é uma APS-C e não uma full frame. Então assim, a mais barata da mais barata da mais barata não necessariamente atende a todas as necessidades que cada um de nós tem na fotografia. Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo que eu falei, como é o seu processo de escolha e, se você puder, me ajude na decisão entre essas duas, ou ainda se eu tenho que rever o meu posicionamento na terceira colocada desta disputa, que ficou sendo a R6 Mark II. As vitoriosas eu estou pondo como um empate entre Panasonic Lumix S5 II e Nikon ZF. Duas câmeras incríveis que eu tenho certeza que atendem a tudo que eu preciso e que são igualmente boas, com apenas alguns destaques para uma ou para outra. E aí eu quero juntar com a sua opinião. Você gostaria de ver aqui no canal qual delas mais? Tem mais usuário Nikon no Brasil do que Panasonic. Então, se eu gravar conteúdo sobre a câmera, aqui para o canal seria mais interessante a Nikon e a Canon do que a Panasonic. E aí, como é que fica isso tudo? Me dá a tua opinião. Não sai desse vídeo sem curtir. Lembra que você pode se tornar membro aqui do YouTube e agora eu estou colocando conteúdos exclusivos para membros. Tem vídeos exclusivos para membros. Na opção 2 cafés de membros você tem materiais exclusivos que você pode assistir. Então você pode se tornar membro aqui, você pode se tornar apoiador no Apoia-se. Você também, sendo apoiador no Apoia-se ou no Seja Membro aqui, tem acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram, onde a gente debate várias coisas, inclusive que câmera cada um de nós deveria comprar. Eu ajudo muita gente com opiniões a respeito de equipamentos nesses grupos, então dá uma chegada lá também, junte-se ao Apoia-se ou no Seja Membro e considere comprar um dos meus cursos de fotografia. Eu tenho vários cursos bem legais, o endereço do meu site está aparecendo aqui na tela e o link está na descrição desse vídeo, para que você melhore a sua fotografia com qualquer câmera que você estiver utilizando, porque seja com Panasonic, com Nikon, Canon, Fujifilm, Pentax, Leica, Olympus, OM System, Hasselblad, TechPix, ou smartphone, Samsung, Apple, qual for, Motorola, a técnica fotográfica ajuda. Inclusive, no dia em que esse vídeo aqui está entrando no ar, eu estou colocando uma aula a mais no curso Elementos do Desenho Fotográfico. Esse curso ganhou uma aula extra. Todo mundo que já comprou esse curso tem acesso a ela sem problema nenhum. E quem comprar a partir de agora também tem. Então aumentou a carga horária do curso Elementos do Desenho Fotográfico. Dá uma chegada no meu site que lá tem toda a informação. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!